O governo de São Paulo atualizou hoje a situação do estado em relação à quarentena. Várias regiões precisaram voltar para a fase mais restritiva do Plano São Paulo. Mas aqui no Vale e na região de Bragança Paulista, nada muda. Nós temos aqui um mapa que mostra como está a situação hoje da quarentena e da atividade econômica. Essa é a situação de hoje no estado de São Paulo. E nesse outro mapa, nós vemos a situação que vai ficar a quarentena a partir da próxima segunda-feira. Repare que em várias regiões voltaram para o vermelho. Mas aqui no Vale do Paraíba e na região de Campinas, onde ficam as cidades de Bragança e Atibaia, foi mantida a fase laranja. A notícia foi uma decepção para muitos empresários que esperavam retomar as atividades com a flexibilização da quarentena. O Demétrio gostaria de estar fazendo uma lista de pedidos recheada para os fornecedores pensando na reabertura do bar. Mas a manutenção da quarentena na região vai fazer com que as cadeiras fiquem no alto por mais um tempo. Nós estamos há 100 dias sem produzir, sem poder trabalhar. Era a expectativa muito grande que a gente, a partir de segunda-feira, pudéssemos começar a retornar. 3 meses de quarentena estão fazendo estrago em estabelecimentos como o do Demétrio, que tinha como forte clientes que não têm o perfil do sistema de entregas. Nós precisamos da casa cheia, e não disso. Essa notícia para todos nós foi extremamente frustrante, porque nós somos o último da fila e nós vamos continuar a não trabalhar. Segundo o governo, a situação da pandemia piorou nas cidades do interior. Apesar de continuar na fase laranja, algumas prefeituras da região estão adotando medidas mais restritivas para tentar conter o avanço do vírus. Em São José dos Campos, por exemplo, o comércio não essencial não poderá mais abrir aos finais de semana e feriados. Essa papelaria perdeu 70% do faturamento com a pandemia. Para o dono, um dia a menos de funcionamento vai fazer diferença na hora de fechar as contas. Se realmente está aumentando os casos, aí não tem o que fazer, Mas pela situação do comércio, a situação financeira da gente, está muito difícil. O governo do estado considerou boa a medida de restrição do comércio em São José e não descartou apertar ainda mais as regras de funcionamento se a situação na região piorar. Positivo o fechamento no fim de semana, vem dessa evolução da pandemia em São José dos Campos. Os índices da região ainda são positivos e ainda não existe uma recomendação para o fechamento em São José dos Campos, mas nós vamos observar diariamente, se for necessário, a faremos. Outra cidade que adotou medidas mais rígidas para tentar frear o contágio foi São Sebastião. A prefeitura voltou a proibir o acesso às praias e determinou novamente o fechamento de hotéis e pousadas a partir de segunda-feira. A cidade percebeu um aumento na procura por atendimento médico. Essa procura, ela mais do que dobrou na região sul do nosso município. Portanto, bairros como Maresias, Barra do Una, Juqueí, Baleia, tiveram aí um aumento no número de contágio. Isso preocupou o comitê técnico. Nós chegamos a bater 50% da taxa de ocupação dos leitos de UTI com a intubação e isso liga o alerta.